posso ter jeito de bobo, posso até babar na gravata, mas respeita a minha inteligência. Já se falou e se fala muito que o moralismo é o túmulo da moral, né? E deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, é bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha, Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Meu amigo, minha amiga, socialistas de rede social, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que desde a semana passada vem cativando corações e mentes das redes sociais. Hoje nós vamos falar do STF, o nosso Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que o STF se submete à esquizofrenia governamental já há muito tempo. Vamos lembrar do caso de Olga Benário, russa, comunista, treinada pelo Exército Vermelho. Olga era amante e segurança de Luiz Carlos Prestes. Quando foi presa no Brasil, Olga estava grávida de um brasileiro, o próprio Luiz Carlos Prestes. Só que, para o Supremo da época, foi razoável que ela fosse deportada para a Alemanha nazista, em uma decisão unânime. Não preciso nem dizer que essa deportação significou uma sentença de morte para Olga Benário. Por outro lado, também vale mencionar o alegre, o gentil, o engajado e agora poeta Cesare Battisti, terrorista italiano, condenado na Itália por assassinatos, que pediu ao nosso Supremo da era Lula para que ficasse por aqui, né? Afinal de contas, não tinha esposa brasileira, não tinha filho brasileiro, mas queria ficar por aqui, né? Os trópicos, enfim. Acabou ficando, inclusive porque o Supremo decidiu não decidir sobre o tema e remeteu para o então presidente Lula, que em seu último dia de mandato, concedeu a estadia
a singela pessoa, o nosso Cesare Battisti. Então não há muito que se falar sobre a volatilidade do Supremo e de seus membros. Mas agora, a esquizofrenia do Supremo vai muito além. Ela agora catalisa toda a atenção para o caso de um cidadão, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Um cidadão que pediu um habeas corpus e gerou toda essa controvérsia. Pois é, e o que esquecem os meus amigos socialistas de rede social é que essa decisão específica sobre o HC ao Luiz Inácio também pode ser estendida a outros personagens, digamos, da mesma moral pública, como, por exemplo, Sérgio Cabral, ou não. Eduardo Cunha, também na mesma situação. Então você veja como a esquizofrenia do Supremo, ela cai como uma cascata e se espalha tanto para nossa direita burra e cega, quanto para os socialistas de rede social. Mas é óbvio. Ninguém consegue mais entender os limites dessa realidade. Então, o que nós vemos agora é que estão todos torcendo para manter canalhas soltos. Mas o que eu queria mesmo era falar de dois personagens que na semana passada conseguiram captar de maneira soberana todo o sentido deste vídeo. E eu vou começar falando sobre o ministro Barroso. Barroso esse que foi levado ao posto de ministro do Supremo pela mão vermelha do governo petista. Vamos lembrar um pouquinho? Quem era o advogado do terrorista Cesare Battisti no Brasil? Luiz Roberto Barroso. Ora, depois de ser advogado de Battisti, misteriosamente virou ministro do Supremo. E quando vem ao Supremo o tema da manutenção ou não do mesmo Battisti no Brasil, o que faz o arauto? O que faria qualquer pessoa com um pingo de moralidade? Ora, eu era advogado do cidadão. Agora eu estou julgando o caso do cidadão. Eu deveria me declarar impedido. Eu acabo sendo parte suspeita. Mas não foi isso que fez o nosso ministro Barroso. Ele participou do julgamento, ele fez o voto. Adivinha qual foi o voto dele? E isso não apenas o Barroso. São vários e vários exemplos. No Mensalão, o ministro Toffoli, que também foi alçado pela mesma mão vermelha, posto que era advogado do PT. No caso do Mensalão, que acusava exatamente o sempre generoso José Dirceu, Toffoli não se declarou impedido. Meu Deus do céu, ele era advogado do cara no PT. E não se declarou impedido. Onde está a moral? Eu não sei. Mas no caso do Barroso, é interessante ver como um ex-esquerdista radical se transforma de repente
no arauto da justiça populista de direita. E o que dizer de Gilmar Mendes? Esse pretenso luminar do direito brasileiro. O que dizer? Só uma coisa, ele está certo. O Gilmar está certo. Por que o Gilmar está certo? Gilmar é a prova concreta e acabada de que a justiça no Brasil e os mecanismos jurídicos no Brasil sempre foram feitos para privilegiar quem tem mais grana. Ou não? Afinal de contas, quem é que pode pagar durante anos em que um processo se arrasta? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quinta instância, recurso especial, embargos auriculares. Quem tem dinheiro para ficar pagando advogados caríssimos, com ternos magníficos, carros lindos, durante anos, até que o processo prescreva, até que, enfim, esqueçam numa gaveta? Quem é que tem? É o preto e pobre? Ou é o rico? Inclusive, políticos ricos da esquerda. Gente, o que existe aí é uma luta terrível entre o que é legal e o que é moral. Nem tudo que está dentro da lei pode ser visto como uma ação moral. E é esse o mecanismo que não está se encaixando dentro do Supremo. O próprio Gilmar Mendes, quando concede um habeas corpus para, por exemplo, Jacó Barata Filho, esqueçam que são amigos, que podem ser amigos, que frequentam casa, casamento, que esqueçam isso. O fato é que, diante da estrutura legal estabelecida, o Gilmar está certo em dar o habeas corpus, o Gilmar está certo em liberar. Por quê? Justamente por conta desse tipo de raciocínio que vem desde a nossa Constituição Cidadã, que, como disse Ulisses Guimarães, seria uma Constituição andarilha, não ficaria apenas nos gabinetes, iria às ruas atrás do povo, e foi da pior maneira possível. A verdade é que, na raiz desse problema, nós vamos encontrar novamente a política. Porque, em última análise, quem faz as leis, tirando o pessoal do Supremo que às vezes acha que virou legislador, mas enfim, na falta de um outro existe. Mas quem faz as leis é o legislativo. E os deputados e os senadores chegam ali pelo voto. Quando você, que está me ouvindo, vai lá votar. Então, se é preciso uma mudança dessa estrutura, lembre-se sempre que ela passa por você, sim, na hora de votar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como sempre, deixa aquele joinha. Se não gostaram também, podem dizer, não gostei. Deixe seus comentários, sugira temas para que a gente possa conversar. E na semana que vem, a gente está de volta. Por enquanto, valeu!